Teoria do desenvolvimento psicossexual. A teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud afirma que à medida que crescemos, passamos por 5 fases críticas. Impulso ou instinto sexual, que Freud chamou de libido, se concentra em uma zona erógena diferente em cada fase. Mas atenção, quando Freud fala em libido, impulso ou instinto sexual, tais termos não têm o mesmo significado de libido e sexo que imaginamos geralmente. Freud usou o termo sexual e libido de uma maneira muito geral para significar todas as ações e pensamentos prazerosos. Inclusive, Freud acreditava que a vida era construída em torno de tensão e prazer. Ele também acreditava que toda a tensão se devia ao acúmulo de libido, à energia sexual, e que todo o prazer vinha de sua descarga. E o mais importante de tudo, antes de irmos para o conteúdo do vídeo, temos que deixar claro que criança não tem malícia de o que está fazendo e não faz associação de algum comportamento que tenha com o ato sexual em si, como o adulto faz. E qualquer adulto que busque se aproveitar de qualquer situação dessas está praticando um crime. Mas, voltando a falar sobre a divisão das fases desse desenvolvimento, como já comentamos neste vídeo, o desenvolvimento psicossexual se divide em 5 fases, que são chamadas de fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. Se nossas experiências durante qualquer uma ou alguma dessas fases forem traumáticas, podemos desenvolver fixações mais tarde na vida, como neurose, dependências, vícios ou depressão. Número 1, fase oral, que vai desde que nascemos até 1 ano de idade. No primeiro ano de nossas vidas, descobrimos o mundo através de nossos sentidos orais. Freud chamou isso de fase oral. Neste período do desenvolvimento da personalidade, quando somos bebês, nossa libido é centrada na boca. Ficamos muito satisfeitos ao colocarmos todos os tipos de coisas na boca para satisfazermos nossa libido. Isso significa que nesta fase da vida, nossos prazeres são orais ou orientados para a boca, como sucção, mordida e amamentação. Nosso maior prazer vem de chupar o peito de nossa mãe ou uma mamadeira. O conflito que ocorre agora é termos que desmamar, ou seja, deixar de mamar em nossas mães. Júlio é desmamado do peito da mãe dele sem trauma no momento certo. Já a mãe de Rafael para de amamentá-lo apenas 4 meses após ele ter nascido, que é muito cedo. Enquanto Ana é muitas vezes deixada sozinha chorando quando ela está com fome. Júlio se torna um adulto saudável e independente. Rafael sofre de trauma e desenvolve uma fixação oral. Ele tenta compensar isso mascando chiclete o tempo todo. Ana passa a vida inteira procurando a estimulação oral que lhe foi negada quando criança e, portanto, desenvolve uma personalidade manipuladora e com tendências a desenvolver vícios. Número 2, fase anal, que vai de 1 ano a 3 anos de idade. O foco principal da nossa libido durante a fase anal é o controle dos movimentos da bexiga e do intestino. Os pais de Júlio elogiam suas tentativas de usar o banheiro e encorajam Júlio a aprender no ritmo dele a usar o pinico. Já os pais de Rafael forçam Rafael a usar o pinico muito cedo e punem Rafael quando ele erra, quando Rafael não consegue usar o pinico. Já os pais de Ana negligenciam completamente qualquer esforço em orientar Ana a usar o pinico. Júlio desenvolve uma personalidade competente que estabelece uma boa e equilibrada relação com a autoridade. Já Rafael desenvolve uma personalidade que Freud chamou de anal-retentiva, ou seja, uma personalidade fraca. Ele se torna um adulto obsessivamente arrumado, pontual, rígido no trato com o dinheiro e suas posses, além de ser mesquinho. Ele chega a ter nojo de seu próprio corpo e uma tendência a obedecer à autoridade cegamente, enquanto Ana desenvolve uma personalidade definida por Freud como anal-expulsiva. Ela se torna confusa e bem impulsiva. Ana é desorganizada. Os outros veem Ana como rebelde. Ela tem a tendência a não respeitar a autoridade, costuma se colocar contra as figuras de autoridade.
Número 3, fase fálica, que vai dos 3 aos 6 anos de idade. Durante a fase fálica, nossa libido se volta para os genitais à medida que descobrimos as diferenças entre o sexo feminino e o masculino. O conflito dos meninos nesta fase ocorre com uma rivalidade com o pai, também chamada de complexo de Édipo. Rafael e Júlio desejam possuir sua mãe e fantasiam se livrar cada um de seu próprio pai, mas eles sabem que seus respectivos pais são mais fortes e, portanto, eles temem ser punidos por seus desejos. Freud chamou isso de ansiedade de castração. Ana experimenta um fenômeno freudiano chamado inveja do pênis. Ela acredita que um pênis é a chave para o poder e dominação e também quer um. O pai de Júlio estava muito presente durante essa fase. Mais tarde, Júlio resolve este conflito identificando-se fortemente com o pai. Ele aprende a assumir um papel masculino. Como adulto, ele respeita ambos os sexos. Já Rafael, cujo pai estava ausente durante esta fase, não consegue desenvolver um forte senso de masculinidade. Ele tem uma fixação materna e não tem certeza sobre sua sexualidade. Ele também tende a ser agressivo com as mulheres e constantemente precisa competir com outros homens. Ana, que não resolveu a questão da inveja do pênis no período certo, mantém a inveja do pênis para o resto de sua vida, pois ela ainda acredita que ter um pênis é a chave do poder. Portanto, Ana tem o complexo de inferioridade para com os homens. Número 4, fase de latência, que vai dos 7 anos aos 13 anos. Na fase de latência, nossa libido é suprimida à medida que nossa energia sexual está sendo direcionada para desenvolver habilidades para a vida. Nosso superego se torna mais forte e nos identificamos fortemente com valores sociais, heróis do mesmo sexo e com os amigos. Júlio pratica muitos hobbies. Rafael adora estudar e curte ir à escola, enquanto Ana faz muitas novas amigas. Não há conflito real nesta fase. Todos os três se beneficiam para o resto de suas vidas com as habilidades que desenvolveram durante a fase de latência. Número 5, fase genital, que vai da puberdade até morrermos. Assim que chegamos à puberdade, nossa libido começa a se tornar novamente ativa e desenvolvemos interesse por parceiros sexuais. Entramos na chamada fase genital, que dura até chegarmos ao fim de nossas vidas. Júlio, Ana e Rafael enfrentam o desafio de equilibrar os desejos sexuais do id e as necessidades do superego de obedecer às normas sociais. O desenvolvimento de um forte ego ajuda a encontrar um equilíbrio entre o id e o superego. Júlio, que passou por uma infância sem traumas, conseguiu construir um ego forte. Ele é disciplinado no trabalho, tem uma relação amorosa e uma vida sexual realizada. Já o ego de Rafael é mais fraco que seu superego. Ele obedece às normas e autoridades cegamente e, como resultado, suprime seus desejos, o que leva Rafael a desenvolver perversões. Enquanto no caso de Ana, tanto o ego quanto o superego são fracos. Suas necessidades sexuais são mais importantes do que as normas sociais ou os sentimentos de outras pessoas. Ela é egoísta e não sente culpa por infringir a lei ou ferir os outros. A teoria do inconsciente. Para entendermos o inconsciente, precisamos ver a teoria no contexto da famosa obra de Freud sobre o inconsciente. Ao reconhecer que temos uma parte inconsciente, também significa que guardamos memórias da primeira infância e outras experiências sem sequer percebermos. Portanto, essas experiências passadas, mesmo que não percebamos, inconscientemente influenciam nosso comportamento diariamente. As 3 esferas de consciência. Freud apontou que nossa mente opera em 3 esferas, que podemos imaginar como um submarino. No nível inconsciente opera o id, no nível do pré-consciente opera o superego, enquanto o nosso ego opera nos níveis consciente e pré-consciente. Id, ego e superego. As crianças pequenas são impulsionadas pelo id e exigem satisfação imediata. Por volta dos 7 anos,
começamos a desenvolver o superego e queremos nos tornar bons cidadãos morais e agradar aos outros. O ego é formado na adolescência, sendo o meio do caminho, pois o ego equilibra as duas forças, funcionando como um mediador entre o id e o superego. Sigmund Freud. Freud foi um neurologista austríaco e fundador da psicanálise. Freud teorizou que o inconsciente lembraria e armazenaria todas as nossas experiências. Mais tarde, tais experiências aparecem de tempos em tempos através de sonhos e pensamentos associativos. Ao revelar memórias e desejos traumáticos através de conversas, podemos nos libertar de nossas neuroses e viver uma vida mais saudável e realizada. Ele recomendou: não devemos nos forçar para eliminar nossos complexos, mas para entrar em acordo com eles. Eles são legitimamente o que direciona nossa conduta no mundo. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.